em todo o mundo. É conhecido por Pride Month e representa os anos de luta pela igualdade dos direitos civis e pela justiça social de todos os membros da comunidade LGBTI+. A pandemia foi também marcada por retrocessos sociais nos países europeus para esta comunidade, reforçando a importância do Pride Month. Os direitos conquistados ao longo dos anos são ameaçados pelo aumento dos discursos de ódio e pela alteração da legislação. O episódio de hoje representa a comunidade LGBTI+, e vem relembrar que a luta pelos direitos humanos continua viva. Junho é o mês do orgulho da comunidade LGBTI+. A sigla representa as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexuais. E o mais inclui todas as outras possibilidades de identidades de género ou orientações sexuais existentes. Já viste aquilo? Parece impossível. De manga curta com frio destes. Sentimos que nos últimos anos as coisas têm mudado. Nós era algo que já tínhamos assistido e que dá perfeitamente para constatar que lá fora, principalmente no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, ou agora no mês de junho, que é o Pride Month, as marcas e as empresas cada vez mais se posicionam para este segmento, assumem-se solidárias, querem devolver à comunidade, e essas marcas que internacionalmente fazem isso estão a dar indicação às suas delegações em Portugal para que façam o mesmo. Obviamente que há sempre muito para fazer, a comunidade trans provavelmente é a comunidade menos representada em campanhas, mas novamente digo, as coisas estão a mudar, as marcas percebem que fazer uma campanha com uma pessoa trans não é comunicar exclusivamente para as pessoas trans, muito pelo contrário, é uma mensagem muito mais abrangente do que isso, é uma mensagem de amor, de tolerância, de inclusão, que qualquer pessoa minimamente empática vai sentir a campanha e vai querer se envolver na campanha. Muitos dos anúncios com pessoas da comunidade são feitos pela ILGA ou por outras associações com o mesmo objetivo. A ILGA Portugal é a maior e mais antiga associação na luta pela igualdade e contra a discriminação de pessoas LGBTI+, e das suas famílias em Portugal. Proativamente, outras empresas e outras agências fazerem campanhas publicitárias que incluam pessoas LGBTI, que naturalizem as relações e as vivências das pessoas LGBTI, é ainda muito pontual e surge muitas vezes associado a datas muito concretas nas quais as empresas querem passar uma mensagem de igualdade cá para fora. O que falta é que estas campanhas publicitárias sejam depois associadas a boas práticas diárias destas empresas e destas agências para que a igualdade seja uma realidade também naqueles contextos de trabalho, e nós sabemos que nem sempre isso acontece. Aquilo que posso dizer e reforçar é que são de facto ainda muito pontuais e que falta garantir que naturalmente as pessoas LGBTI surgem nos spots publicitários, não precisam de ser sobre pessoas LGBTI. Nós estamos em todo lado, portanto, por que não aparecer só porque sim? É necessário haver uma integração da comunidade no dia-a-dia. A campanha Proudly Portugal, criada pela Associação Variações, promove o turismo LGBTI+, em Portugal. A campanha, digamos assim, foi o primeiro passo de tentar combater aquilo que nós achamos que é a invisibilidade de Portugal no segmento LGBT. Portugal não é, obviamente, um país exclusivamente para o segmento LGBT ou exclusivamente para o mercado, é um país para todos. E é exatamente por isso que é preciso comunicar com estes diferentes públicos que existem. Da mesma forma que comunicamos com o turismo religioso, comunicamos com o turismo, com o ecoturismo, comunicamos com o turismo de aventura, comunicamos com o turismo urbano, cultural, etc. É muito importante não ter receio de comunicar para este segmento, até porque por volta de 60% deste segmento procura destinos que sejam assumidamente friendly, isto é, que tenham um selo em que eles se posicionam como um destino de não discriminação. Mais de metade dos direitos humanos no que toca à comunidade LGBTI+, estão garantidos em Portugal. As maiores fragilidades estão na fraca proteção da comunidade LGBTI+, contra o discurso e crime de ódio e na capacidade que o país tem para incluir a comunidade. Nós costumamos dizer que depois das alterações legais, das grandes alterações legais que conseguimos, podemos dizer que agora sim está tudo por fazer. A sociedade portuguesa ainda é resistente à mudança, é resistente ao diálogo, é resistente à igualdade, e daí também a importância do papel dos mídias.
que podem vir apaziguar esta situação e, portanto, por isso é que dizemos que está ainda tudo por fazer. Falta levar a igualdade a todos os contextos do nosso dia-a-dia. Apesar de as conquistas se fazerem sentir, é notável que o preconceito e a discriminação ainda estão presentes na nossa sociedade. A comunidade LGBTI+, vai continuar na luta por direitos iguais. O entrevistado de hoje é uma das vozes mais antigas da comunidade LGBTI+, em Portugal. É também fundador da Opus Diversidade e uma das primeiras pessoas a lutar publicamente pelos direitos dos homossexuais no pós-25 de Abril. Direitos que continua a defender aos 76 anos no programa de rádio Vidas Alternativas. Começou em 1999 e faz entrevistas a membros da comunidade LGBTI+, alertando para o estigma social que ainda é uma realidade. Conhecemos agora o percurso de um antigo jornalista que tem um objetivo traçado: libertar mentalidades. É considerado o mais antigo ativista da causa LGBT em Portugal. Foi o autor do Manifesto de Liberdade para as Minorias Sexuais, fundador e presidente da Opus Gay. É ainda diretor do programa de rádio Vidas Alternativas, que dá voz a todos os indivíduos e grupos. Neste Panorâmica vamos falar com António Cercedelo. Obrigada por ter aceitado esta entrevista, António. 18 dias depois do 25 de Abril, António juntou-se mais uns ativistas para fazer um manifesto de liberdade para as minorias sexuais. Qual era o objetivo desse manifesto? Bom, o objetivo do manifesto era justamente chamar a atenção da população e dos revolucionários para a necessidade de deixar de haver perseguição aos homossexuais. Nessa altura ainda não havia a expressão LGBT. A verdade é que naquela altura não havia nenhum conhecimento sobre as questões sexuais que eram altamente reprimidas durante o período do fascismo. Nem as questões sexuais dos homens, nem das mulheres, nem das crianças, nem dos adolescentes. Pura e simplesmente não se falava. Havia um segredo total. Um segredo que era, aliás, comandado, tenho que dizê-lo, embora eu seja católico, pela Igreja Católica, que era altamente repressiva sobre essas questões e que ainda estava quase no regime inquisitorial. Devo dizer que eu, quando lancei isso, eu tinha 30 e pico anos, mas eu vinha de uma estrutura social diferente, porque eu pertencia a uma classe social que era a burguesia e é preciso, eu tenho que dizer isso, não para ser arrogante nem para ser vaidoso, mas havia um tratamento diferente, é claro. Como é que surgiu o manifesto? Já tínhamos visto como é que era um pouco lá fora e, portanto, quiséssemos importar para cá algumas das liberdades que tínhamos visto lá fora. Portanto, este manifesto justificou-se perfeitamente. E justificou-se tanto que um general da Força Aérea veio à televisão dizer que o 25 de Abril não se tinha feito para os homossexuais reivindicarem o que quer que fosse, nem as prostitutas. Depois houve um período de silêncio muito grande e depois, aos poucos, começou a haver outra vez uma maior tranquilidade, particularmente depois do tempo em que o general Llanos chegou ao poder e que houve o tempo de começar a pensar nas coisas de outra maneira e começou-se a pensar. A primeira grande conquista foi que a homossexualidade deixou de ser considerada crime. Isso foi uma grande conquista, o primeiro passo que se deu, e depois começaram-se a dar todos estes passos que chegámos aos nossos dias e que ainda não estão completos. Qual é a melhor forma de alguém que não faz parte da comunidade LGBT mostrar o apoio? Bom, pode mostrar o apoio afirmando esse apoio, defendendo as nossas causas, integrando-se nas nossas lutas e marchando connosco. Todas estas lutas são lutas incompletas. Há sempre mais alguma coisa que é preciso conquistar e que se vai descobrindo que estava por conquistar. E que depois é um passo que se vai dar. Por exemplo, o tratamento aos idosos homossexuais. Porque as pessoas pensam que quando chegam a uma certa idade não há velhos homossexuais, só há novos. Não, esses novos daqui a uns anos estão velhos. E depois, e a solidão a que eles são atirados?
e a própria autorrepressão que eles exercem sobre si próprios e os lares que não há. E neste momento, eu, por exemplo, estou a reivindicar que se faça um museu LGBTI em Portugal. E já falei com algumas pessoas nesse sentido para trazermos um cá em São Paulo e fazermos um museu LGBT da língua portuguesa, que fale da história das lutas das pessoas que foram homossexuais nesses países e fazermos um museu em que recorde essas lutas dessas pessoas. Um museu sediado em Lisboa, que seria um museu da CPLP, um museu dos países de língua portuguesa na luta pela igualdade sexual. Então, num futuro próximo, podemos esperar um museu da comunidade LGBT em Portugal? Espero que não seja num futuro muito longínquo. Espero que ainda seja em vida minha e dentro de 1 ano, 2 anos. Só é preciso que eu diga que a ideia partiu de um militante que já tem um museu em São Paulo, de um outro militante brasileiro que também está cá em Lisboa, reside cá, e que também já tem um museu no Alentejo, em Cuba, um palácio que ele transformou em museu da família dele, comprado, e portanto já tem alguma ideia sobre museologia, já tem uma experiência como administrar, está em Cuba. Ele, por acaso, está lá agora, nestes dias em Cuba, porque o palácio esteve fechado por causa das condições que a gente sabe, e portanto, juntando essas experiências com algum pouquinho das minhas, nós vamos avançar, porque o museu será em Portugal, será português, e evidentemente eu conheço melhor a experiência portuguesa que eles, mas eles conhecem melhor a experiência museológica. Portanto, juntamos um pouco, como se costuma dizer popularmente, a fome com a vontade de comer. Obrigada, António. Esta foi a entrevista com António Cerzedelo, um dos mais antigos ativistas da comunidade LGBT. Em 2000, o calendário lisboeta passou a ter um novo evento, a Marcha do Orgulho LGBTI+, que relembra a luta dos membros da comunidade pelos direitos ao longo dos anos. A última edição, em 2019, contou com cerca de 50.000 pessoas, mas a pandemia fez uma pausa no evento. Para que as vozes sejam ouvidas, é necessário divulgar o evento e os ideais defendidos. Temos connosco Mariana Guerra e Tiago Baeta, que nos dão a conhecer o processo da campanha de marketing da Marcha do Orgulho LGBTI+. A Marcha do Orgulho, para mim, é um protesto, é uma manifestação e é ao mesmo tempo uma celebração. A primeira marcha foi em 2000, começou primeiro com um contexto nacional e sempre foi reivindicando os direitos de minorias como a comunidade LGBTI+, direitos sociais, direitos ao nível de saúde, educação e representação. O evento normalmente começa a ser preparado geralmente no final do ano anterior e início do ano em que a marcha vai decorrer. A primeira fase é sempre esta decisão de data, hora e local. A seguir é feita a seleção do cartaz, a seguir começa-se a trabalhar o manifesto e toda a comunicação vem daí. Por norma é posto um concurso para que se obtenha um cartaz da comunidade. O cartaz deste ano escolhido foi desenhado pelo Luís Covas, que é um fantástico designer gráfico. O cartaz tem as questões mais logísticas, como por exemplo o dia, a hora e o local onde a marcha se vai organizar. Tem também o lema, desconfinar direitos e afastar preconceitos. E é essa exatamente a mensagem que nós queremos passar. Queremos falar sobre as consequências da crise sanitária para as pessoas LGBTI+, no sentido em que a crise sanitária relacionada com o Covid-19 pôs as pessoas LGBTI+, em risco a nível habitacional, a nível de saúde, a nível identitário e muitos outros. A comissão organizadora, ou mais sucintamente CO, que organiza a Marcha do Orgulho LGBT+ de Lisboa, todos os anos vai mudando os seus constituintes, digamos assim. Nós, dentro da comissão organizadora, dividimos numa série de grupos de trabalho que incluem o grupo de trabalho da comunicação. Este grupo de trabalho da comunicação é quem faz esta veiculação do cartaz através das nossas páginas de redes sociais, primeiro com o cartaz, com a data, hora e local e posteriormente com a informação do manifesto. Nós usamos a nossa plataforma para fazer a divulgação atempadamente e depois, quanto mais próximo da data, mais detalhada vai ser a comunicação a nível externo. Durante o resto do ano a plataforma é utilizada
para, por exemplo, divulgar, por exemplo, mensagens importantes da comunidade, reivindicações ou tomadas de posição que a gente acha necessário tomar, pela sua premência e importância. Eu acho que nós em Lisboa ainda temos o privilégio de ter uma das únicas marchas políticas na Europa e eu espero que assim se mantenha. Acho que o objetivo de sairmos à rua não é só celebrarmos as nossas conquistas, que deve ser parte, porque efetivamente, e especialmente em Portugal, nós tivemos um percurso a nível de ativismo e associativismo LGBTI+, que é muito curto, nós ganhamos muitos direitos em muito pouco tempo e isso é causa para celebrar, efetivamente. Mas também é importante não nos esqueçamos do legado que nos trouxe até aqui e das coisas que ainda faltam conquistar. A sociedade está assente na binariedade do género feminino e masculino. A atribuição do sexo biológico pode não coincidir com a forma como as pessoas se identificam. Isto significa que o género é uma construção social e que nem sempre existe uma relação direta entre o sexo biológico e o género. Surge assim um novo sistema de género, o não binário. Este sistema abrange todas as identidades e permite representar a comunidade como um todo. A próxima rúbrica ajuda-te a desconstruir vários conceitos. Fica connosco e aprenda a diferença entre sexo biológico, identidade e a expressão de género. Há 5 décadas que o mês de junho é conhecido como o mês do orgulho ou Pride Month. A luta pelos direitos civis e pela igualdade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e outras identidades não normativas continua a ser uma necessidade. Os debates sobre conceitos de sexo biológico, identidade e expressão de género e género não binário são motivo de dúvida. E há quem defenda que é a hora de acabar com estas definições, ou pelo menos alterar a forma como as usamos. E tu, sabes qual é a diferença entre sexo biológico e identidade de género? Eu diria que o sexo biológico é o género com que nascemos, o género corresponde ao órgão sexual com que nascemos. A identidade de género é uma coisa que eu acho que vai depender muito da pessoa e depois da experiência ao longo da vida, ou seja, o género com que ela se identifica mais. O sexo biológico é conhecido como sexo cromossomático ou sexo genital. A maioria das pessoas recebe o sexo feminino ou masculino e, por norma, o sexo biológico é que determina o sexo atribuído ao nascimento ou o sexo legal, que é o que está nos nossos documentos de identificação. Por outro lado, o conceito de identidade de género é mais complexo. É, independentemente da sua anatomia, um sentimento de se ser do género feminino ou masculino, de ambos, de nenhum ou até de outros. E o que entendes por expressão de género? A expressão? A forma como a pessoa se exprime. Eu acho que é a forma como nós exprimimos o nosso género, consoante a nossa identidade de género, aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, como nos vestimos. A expressão de género refere-se aos comportamentos, forma de vestir, apresentação, atitudes e gostos associados a um determinado género, seguindo os padrões histórico-culturais em voga. Pode ou não corresponder ao esperado da sua identidade de género. E o que é, afinal, uma identidade não binária? É uma pessoa que não se identifica nem com o género masculino nem com o género feminino. Uma identidade fora do binário do género masculino e feminino. Não adere, portanto, às normas de que é ser um homem ou ser uma mulher. Pode ser um cruzamento entre as duas variáveis. A identidade não binária diz respeito a pessoas que não se identificam com os papéis de género binários, masculino e feminino, que organizam a maioria das sociedades. Ou seja, entendem que a identidade e a expressão de género são aspectos, podendo as suas identidades ser variadas e fluídas, ou a sua identidade e a expressão não coincidir totalmente. E qual é a diferença entre uma pessoa trans e uma pessoa travesti? Isso eu não sei. Ser transgênero, porque lá está, quando a pessoa não se identifica com o seu sexo biológico, não corresponde à identidade de género. Travesti, não sei ao certo. Então, uma pessoa travesti é, por isso, simplesmente uma pessoa que, por exemplo, é um homem e, às vezes, se veste de mulher. O que vestir de mulher tem de ser posto muito em aspas, porque as roupas não têm propriamente um género. Uma pessoa trans é alguém que sente que a sua identidade de género é diferente do seu sexo biológico e não corresponde às convenções sociais do género associadas ao seu sexo biológico. Algumas pessoas trans alteram as suas características físicas através de tratamentos e cirurgias. Em Portugal, o termo travesti está associado a uma performance artística,
que muitas vezes passa por vestir roupa e ter uma expressão de género oposta à sua identidade. Mas no Brasil, por exemplo, o termo travesti é um termo identitário que está associado às questões de identidade e expressão de género. E qual é a diferença entre uma linguagem inclusiva e a linguagem neutra? Boa pergunta. Essa aí já é uma boa questão. A linguagem inclusiva é dentro do ambiente em que tu estás, haver inclusividade. Se eu estiver a falar de linguagem neutra, eu vou utilizar o sufixo, é ou, por exemplo, de ele ou de amigo. A linguagem inclusiva ou não sexista procura comunicar sem escolher nenhum grupo e sem alterar o idioma. Por exemplo, dizer todas as pessoas estão convidadas em vez de estão todos convidados. Já a linguagem neutra ou não binária tem o mesmo objetivo, de incluir todas as pessoas, implicando alterações morfológicas às palavras, de forma a abarcar quem não se identifica com os géneros masculino e feminino. Por exemplo, substituir todos e todas por todes, alterando o O ou o A por X, A, U, ou eliminando quaisquer outras palavras ou referências linguísticas que tenham terminações binárias. E já há países que têm uma terceira opção de marcador legal de género em documentos oficiais. Sabes dizer quais são? Não faço ideia. Não faço ideia, não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Nepal, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha e Paquistão são alguns dos países que reconhecem a possibilidade de um terceiro marcador legal de género em documentos oficiais. Por outro lado, o Facebook é um exemplo de uma rede social que há relativamente pouco tempo passou a incluir mais de 50 opções de género, para além de homem e mulher. E sabes o que significa a sigla LGBTI+. A sigla LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, e o mais faz referência a todas as outras pessoas. LGBTI+, é uma sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo, e o sinal mais representa todas as outras identidades não normativas. E quando é que se comemora o Dia Mundial do Orgulho LGBTI+. Dia 1 de junho ou dia 30 de junho, por acaso não sei especificamente, sei que apenas que no mês de junho, aliás, se celebra o orgulho da comunidade LGBTI+. E se não estou em erro, é dia 28 de junho. O Dia Mundial do Orgulho LGBTI+, comemora-se no dia 28 de junho. É uma homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade pelos seus direitos, as revoltas de Stonewall. Foi em 1969 com uma série de rusgas e fiscalizações da polícia de Nova York a bares e estabelecimentos da comunidade LGBTI+, despertou a mobilização e reivindicação de direitos por parte da mesma. Além de ser uma celebração, este mês é uma oportunidade de protesto e de sensibilização para a discriminação e violência a que as pessoas LGBTI+, continuam a ser sujeitas. Há uma necessidade de aprender e respeitar as individualidades e olhar para além dos nossos padrões sociais. É também através de uma reaprendizagem do próprio conceito de género que se pode criar uma sociedade mais representativa, justa e igualitária para todas as pessoas. Agora já conhece um pouco da história da comunidade LGBTI+. O E2 fica por aqui, mas a celebração do Pride Month e a luta pelos direitos dos membros LGBTI+, continua. O E2 fecha assim as portas de uma temporada marcada pela adaptação a uma nova realidade. Os episódios originais voltam na próxima temporada. Entretanto, mantenha a par das redes online do E2 e não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanhe-nos no Instagram e no Facebook em E2.esques e no YouTube em E2esques. Até breve!